Então, bom dia, pessoas lindas. Vamos falar um pouco hoje sobre personalidade. Né? Afinal, no rolê da magia, a primeiríssima fase desse rolê é autoconhecimento. Né? E nós temos muito essa coisa de buscar, né, o quem sou eu, né? Buscar a entender mesmo quem somos, o que eu sou. Né? Isso é uma fase meio foda, né? Complicada, porque geralmente a gente não vai ter as ferramentas iniciais para compreender a gente mesmo, mas tem vários truques e vários caminhos, né, para a gente ir lá e entender quem somos. E vou dar um rolê sobre isso, mas principalmente dar um rolê sobre a parte de como criar a nossa personalidade. Né? Porque muitas vezes a gente fica lá procurando saber quem é, mas a gente esquece que a gente pode ir lá e criar, né, esse eu. Né? Afinal, nós somos magistas, nós estamos aí transmutando o nosso universo mental, então uma parte bem básica é essa, transmutar a nossa própria personalidade, nosso próprio eu, para se tornar mesmo alguém que a gente gostaria de ser. Afinal, né, tipo assim, tem muita coisa na gente que a gente quer mudar, mano. Ainda mais quando a gente tem mente descontrolada, é muito emocional, essas coisas que a gente quer meio que sair fora dessa onda, né, sair fora das questões, né, dos problemas mentais mesmo, da ansiedade, da depressão, desse paranauê todo. Então, assim, tudo isso tem a ver, né, tanto com a nossa busca pelo nosso eu, quanto na criação do nosso eu. Afinal, a gente quer ser uma pessoa fantástica, maravilhosa, né? Esse que é o rolê. Então, bora começar do começo. A nossa personalidade, né, o nosso eu, ele não é necessariamente nosso. Na verdade, é assim, ele é algo que a gente, que tudo aquilo, né, todos os fatores externos da nossa vida, né, sejam os fatores de pessoas, né, a nossa família e tudo mais, vai enfiando coisa na nossa cabeça, né, desde que a gente nasce, né, eles vão colocando coisas na nossa cabeça aí, para, né, começando a montar ali a nossa personalidade, né. A priori, a gente não é nada, a priori a gente é só um ser biológico reativo mesmo, e a gente vai captando. Eu chamei isso de invocações involuntárias, né? São aquelas invocações que a gente acaba fazendo, né, ou que são condicionadas na gente quando a gente está, né, começando a acontecer essa personalidade, né, aquilo que a gente considera que é o eu. Então, inicialmente, temos aí a nossa família. A nossa família, ela vai imprimir um punhado de coisa na nossa mente que tem a ver com aquilo que cada uma dessas pessoas viveu, né? As experiências dos seus pais, ou dos irmãos, dos seus tios, etc. e tal, tudo isso vai sendo imprimido mesmo, assim, condicionado na mente, né, de uma pessoa ali que nasce naquela família. Então, se acaba realmente pegando várias, né, parte da personalidade, ou indo contra, né, mas tudo isso daí tá ali, ó, nesse caldeirão de coisas que ficam colocando na nossa mente, né, enquanto a nossa personalidade tem formação, ali na primeira infância mesmo, aí as pessoas começam a falar assim, Rafael é assim, e etc e tal, aí, tipo assim, você acaba aceitando isso, né, aceitando a forma como as pessoas falam que você é. Isso é muito comum. É isso que eu chamo de invocações involuntárias. Porque você vai, pega realmente aquilo que as pessoas falam sobre você e traz para dentro. Né? Você acaba realmente se tornando, né, aquilo que eles dizem que você é. Isso é, assim, é normal, gente, normal. Isso daí é assim mesmo que funciona na natureza mesmo. Né? A gente acaba pegando e absorvendo tudo isso ali na nossa primeira infância, e é aí que acontece a primeira formação da nossa personalidade.
né, o nosso primeiro eu. Claro que ali naquela época ainda não temos noção, né, do que é o eu, do que é a personalidade. A gente só vai absorvendo tudo e pronto. E vai vivendo automaticamente, né, e continua absorvendo, e aquilo que você acaba pegando, que parece realmente como, sabe, você acaba apegando a certas características também nessa fase. Então, assim, o Rafael era tímido na época, ele é caladinho, né, e tudo mais. Aí você, como aquilo dali faz parte, né, como as pessoas ficam falando muito sobre isso, sobre como você acaba também se apegando a isso, né, porque afinal a gente quer ser alguma coisa, a gente quer ser conhecido por algum tipo de característica. E aí, geralmente, a gente vai se apegar a essas características, não importa quais características forem. Né? Mas sabe aquele negócio de, não, quem que é o Rafael? Aquele que é meio na dele, caladão. Então, assim, nesse ponto, né, em que você pega uma característica, assume ela e se apega a ela, ela acaba se tornando parte da sua identidade, né, e da sua personalidade, do seu eu. Claro que nem todas essas características são legais de manter, né? Embora a gente acaba se apegando a elas, né, o que a gente vai fazer aqui, né, no nosso rolê da magia é jogar um tanto de coisa fora que é desnecessária, que é limitante, né, manter as boas e adquirir novas características para ter uma personalidade massa. Afinal, o que a gente quer, né, é ter um eu superior, né? A gente está buscando isso, né? Buscando o nosso eu superior. Então, para isso, a gente vai ter que... A gente se liberta de muitas dessas coisas. Né? Claro que isso é problemático, né? Afinal, se você é apegado a características, mesmo que ruins, né? E pensa assim, e se eu não for assim, quem eu sou? Né? Então, tem esse apego a características, porque tem muitas características que sem ela você meio que não sabe, né, o que sobra. Mas vamos pensar em jogar tudo fora mesmo, e o que sobrar a gente cria uma coisa nova. Povo lindo. Então, povo lindo, questão primeira parte é o autoconhecimento. Né? Você vai lá no seu passado mesmo, né, ver de fora a forma como você foi criado, né, pela sua família. Essa viagem, gente, ao passado, é muito importante que ela não tenha emoção, que ela não tenha julgamento, não tenha a questão da culpa. É mais uma observação mesmo, porque geralmente quando a gente, né, faz esse retorno ao passado, a gente acaba tendo assim, umas coisas muito emocionais ligadas ao nosso passado. Então é muito importante nesse momento que a gente vá como observador mesmo, né? Sem julgamento, sem colocar culpa em nada, né? Apenas observando a forma como você foi criado e, né, de onde vem aí as características que você tem. Né? Isso é até tranquilo de ser observado, né? A gente sempre tem uma noçãozinha básica de por que a gente porque, sei lá, minha mãe era assim, meu pai era assado, né? Ou tive uma influência ali de um tio e etc e tal. Então, assim, buscar isso, né, faz parte, né, do rolê do autoconhecimento, para você entender o porquê você é do jeito que você é. E aí, dentro disso, apesar de eu ter falado inicialmente só das questões familiares, né, ao longo do seu desenvolvimento, né, ali na segunda infância, por exemplo, quando você vai tendo mais contato social com outras crianças ou contato com produtos culturais, você também acaba, né, fazendo várias invocações involuntárias também. Né? Sei lá, você está na escolinha lá, tá com um amiguinho, aí o seu amiguinho é de um jeito, você acaba pegando características
né, do seu amiguinho ali, porque isso é normal, natural, né? A gente acaba mimetizando o meio. Então, assim, observar isso também, né? De onde que vem ali, né, as características da segunda infância, os grandes amigos que você teve nessa época e também os produtos culturais, né? E aí entra uma parte bem pop magic mesmo, né? Nós geralmente vamos nos apegar a certos personagens, seja de seriado, de filme, de anime, de alguma coisa assim, né? Sabe quando a gente está lá brincando de Cavaleiro do Zodíaco na infância? Então, a gente sempre apega, né, nos apega a personagens também. No meu caso, eu era Cavaleiro do Zodíaco, eu era o Shiryu. Então, assim, eu tive muito essa invocação ali da ideia do Shiryu mesmo, né, de tudo que ele representava, que eu tinha noção que ele representava. Então, assim, a gente pega muito características de personagens. Também é uma invocação, embora ainda seja uma invocação involuntária, né? Porque na final a gente está só brincando ali, nem sabe o que está rolando, só se apega mesmo ao personagem, finge que é ele e pronto. Né? Não tem muita racionalidade nesse rolê, não. E aí, isso tudo é só a parte de compreensão, né? De como sua personalidade, né, foi formada. Aí depois vem a parte da adolescência também, que é um saco, né? Fazer essa viagem no nosso passado, né, é uma das partes mais básicas, né, desse processo de autoconhecimento. Né? Porque existe também uma coisa muito louca no rolê do autoconhecimento, é que todo mundo tem uma ilusão de autoconhecimento. Né? Tipo assim, vai lá e, eu sou assim porque eu sou assim, pronto. Né? E aí fica nessa ilusão, sem ter percorrido, né, esse caminho aqui que eu estou mostrando, de lá no passado, e ver de onde vem todas essas características que te transformaram na pessoa que você é hoje. Então, assim, essa parte é extremamente importante, né? Esse contexto histórico mesmo de si, né? Saber, nossa, eu vim de uma família X, né, que vivia lá numa cidade pequena, e tinha aquele contexto, por causa desse contexto, eu acabei me tornando essa pessoa, e aí fui crescendo e adquirindo, pegando outras características, ou então eu mudei de cidade, ou então, sabe, tudo isso daí faz parte, né, da sua formação de personalidade. Mas lembre-se de observar sem julgar, né, porque assim como acontece no rolê da magia, né, essa questão de você tá lá fazendo sem ter ansiedade, etc e tal, né, na questão histórica, né, do autoconhecimento, é extremamente importante você não fazer julgamento. Por quê? Porque o julgamento, ele nubla a nossa capacidade de compreensão. Né? Porque se a gente ficar lá só julgando os acontecimentos do nosso passado, a gente não consegue compreender o nosso passado de fato. Né? Como se fosse um bloqueio esse julgamento. Então, assim, quando fizer essa viagem lá, mano, faz só observando, sem julgar. Isso é extremamente importante. Então, ali, vai para a adolescência, o que acontece? A gente sai também invocando um punhado de coisa, né? Geralmente ali a gente entra em algum tipo de grupo, né? Porque afinal a gente precisa socializar, né? É normal, natural, a questão da socialização, e o grupo que aceitar a gente pega, né? Então, sei lá, você vira gótico, emo, galera do rock, tem muita essa coisa da música também, né? O grupinho do pagode, etc e tal. Então, geralmente, ali na adolescência, você vai fazer essa formação de personalidade através do grupo que você entra. Né? O grupo da galera que faz bullying ou da galera que sofre bullying, e por aí vai. Então, assim, observar a dinâmica social na nossa adolescência é muito interessante, assim. Não só interessante, né? É essencial para a gente entender ali por que a gente se tornou o que a gente se tornou. Até aí, tudo bem? Até aí, vocês entenderam? Parte adolescente. Você era emo? Você era gótico? Você era a galera tímida, o nerd estudioso? Eu tive o meu rolê de nerd, eu era o nerd estudioso.
em uma escola, aí em outra escola eu era da galerinha do mal, e por aí vai. Compreendi, né, o porquê ali que eu me tornei a pessoa que eu me tornei, né, e aí entrei na faculdade, né, e aí já mudou tudo. E aí vamos para a parte que importa. Primeiro compreenda. Entenda de onde vêm as suas características, de onde vem esse tanto de coisa que torna você o que você é. Né? Entendeu? Beleza. E tem uma parte engraçada também nesse rolê. Signos, mano. Signos. Tem muitas vezes que a gente acaba invocando, né? Falam que a gente é do signo X, aí a gente vai, pega essa invocação desse signo ali e pronto. Ele é assim porque ele é do signo tal. E a gente acaba se apegando a esse Paranauê, realmente invocando o signo que a galera, né, tá colocando em cima da gente. Então, o segredo é desapega, compreenda, observe e desapega. Porque afinal o que nós queremos é construir a nossa personalidade, né, obtendo aí as melhores características e banindo as piores características. Esse que é o grande rolê ali da transmutação mental que o magista vai fazer. Por exemplo, eu era uma pessoa tímida. Aí, tipo assim, isso estava na minha personalidade. Eu era até apegado a isso. Né? Um péssimo tipo de apego mesmo. Me apegar a isso. Mas, cara, ele era o cara caladão. Ele é o cara na dele, etc e tal. Quando você se apega a uma característica negativa desse tipo, né, você pensa assim, mano, pronto, sou isso. Mas, cara, me compensava para mim ser tímido? Claro que não, mano. Nem fudendo. Né, eu queria era ser seguro de mim, ser simpático, ser carismático, né? Então, esse é o tipo de característica que eu queria realmente jogar fora. Qual foi a primeiríssima coisa, né, que dentro do meu caminho eu fiz para começar a realmente alterar mesmo a minha personalidade e tirar essas características negativas que eu tinha. Né? Primeiro, eu era, né, ali, eu já estava estudando ocultismo na adolescência, né, principalmente taoísmo ali, eu já tinha noção da ideia do desapego. Né? Essa noção, né, de realmente você desapegar de si mesmo, de tudo que você representa, de qualquer coisa, né, ter o desapego real mesmo de tudo e de si, principalmente das suas características negativas. Afinal, para que a gente vai se apegar a características negativas, mano? Não rola. Aí, beleza. Então, assim, eu já tinha essa ideia do desapego. Eu sabia que eu não precisava ficar pegando características negativas, né? Falei, então, bora lá fazer o rolê para sair fora disso mesmo. O que eu usei para perder o medo foi artes marciais. Né? Para mim, isso funcionou muito bem. Mas tem um punhado de coisas que você pode fazer. Pode, sei lá, entrar numa banda, né? Ou então fazer yoga, teatro. Tem um punhado de possibilidades. Né? Mas o que importa é fazer. Ir lá e fazer alguma coisa. No meu caso, foi artes marciais para eu perder o medo. Afinal, timidez nada é mais do que um medo. É um tipo de medo que você tem, né? Que causa insegurança social. E ali, tendo perdido o medo de apanhar, cara, já resolveu metade do problema. E aí, quando eu fui mudar de cidade, aí vem um truque, gente. Esse truque eu aprendi, assim, eu fiz ele de forma bem intuitiva. Eu nem conhecia a magia do caos ainda. E esse truque foi a criação de um novo personagem. Afinal, eu não gostava do jeito que eu era. Eu já estava, ia para a faculdade, né? Então, ia mudar de cidade e tudo mais. Eu pensei, cara, não quero chegar lá do jeito que eu sou. Eu quero ser uma pessoa diferente. Quero ser um outro Rafael, né, nessa nova fase da minha vida. Então, o que eu fiz? Aí que vem a parte mágica do rolê. Eu fiz uma ficha de RPG. Se vocês jogam RPG, sabem o que é RPG, né? Aquela ficha, RPG de mesa mesmo.
nós temos ali a ficha de personagem. Né? Então, eu peguei uma ficha de personagem, né, personagem humano, Rafael, e me descrevi naquela ficha. Isso já é massa também, porque isso daí também tem muito autoconhecimento envolvido. Né? Afinal, ó, eu sou assim, quantos pontos eu tenho nessa característica? Então, assim, ali, o ato de preencher a ficha também é um ato de autoconhecimento. Então, eu fui lá e criei, né? Coloquei o meu personagem do jeito que eu era. E aí, além disso, eu aumentei vários pontos na minha ficha para, né, que eram características que eu gostaria de ter, né, que seria o meu novo personagem. Meu novo personagem, ele teria muito mais pontos de carisma, por exemplo. Então, isso estava lá, aumentei meus pontos de carisma, né, de inteligência, de todos os pontos que eu achava, assim, cara, o quão possível é em um ano, 2 anos, eu conseguir ganhar toda essa experiência, todos esses pontos. Então, fiz essa jogada e criei um novo personagem. Então, isso daí já é, né, já foi, assim, uma grande magia, e é claro, fiz e esqueci, mano. Olha a parte do esquecimento aí no rolê. Né? Fiz, coloquei lá, guardei no livro e, ó, esqueci da ficha. Fui achar a ficha 2 anos depois, né? E eu tinha me tornado esse novo personagem. Ainda não estava do jeito que eu queria, mas foi, né, o que estava na ficha, pelo menos eu tinha conseguido. Então, assim, isso daí já é uma ferramenta para você fazer uma alteração aí de personalidade. No meu caso, foi ficha de RPG nesse momento de vida, né? Depois eu mudei um tanto de coisa também. Mas esse primeiro salto foi esse. Eu criei uma ficha de personagem e criei um novo personagem, Rafael. Quem seria esse novo personagem? Quem eu gostaria de ser? E aí pronto, esqueci e deixei rolar. Então, durante a vida a gente vai mudando mesmo. Isso é natural, cara, natural. Principalmente quando a gente, né, tá no modo automático. Então, para você resgatar características que eram positivas em algum momento da sua vida, você vai fazer o quê? Invocação. Aí eu vou entrar de uma vez, então, na parte da invocação. Até então, né, antes da gente nos despertar, né, sair do automático, até então a gente nunca teve escolha de nada. Né? Nossa personalidade ela foi esse montuado de coisas que jogaram em cima da gente e pronto. Mas, quando a gente toma essa consciência, né, trilhando ali o caminho do autoconhecimento e tudo mais, aí vamos ter a possibilidade de fazer as invocações conscientes. Né? E esse que é o grande rolê ali da mudança, né, de moldar a própria personalidade. No meu caso, eu tive lá, fiz a ficha de RPG, beleza. Mas eu queria ser uma pessoa carismática, né? Ir pro rolê, conversar com todo mundo, etc e tal. Comecei a invocar, né? Invocar esse carisma. E foi bem na prática mesmo, né? Que magia não é mágica, gente. A gente tem que fazer a coisa acontecer, né? Então eu fiz lá um tanto de sigilo mágico, né? Invocando um punhado de características que eu queria para mim, né? Que se eu for olhar bem, todas podem se resumir em segurança, que é a característica básica principal, né? Mas aí vem também carisma, alegria, boa conversa, né? Tudo aquilo que eu fui fazendo sigilo mágico, aí jogando para dentro e, tipo assim, ativava e esquecia, e deixava para lá. Só que ao longo desse rolê, eu tive que botar a mão na massa mesmo. Né? Então, assim, eu queria perder a timidez, então eu fui lá, ir para os rolês sozinho e conversar com as pessoas. Difícil pra caramba no começo. Mas tive persistência até conseguir isso. Então, aí, durante, né, nesse tipo de invocação que a gente faz, a gente tem que ter essa noção de perseverança, de resiliência, etc e tal. Porque é muito fácil desistir, gente. A coisa mais fácil que tem é desistir.
Então, assim, se a gente quiser moldar nossa personalidade, a gente tem que ter persistência mesmo. Então, como que você faz essas invocações? Você pode invocar diretamente alguma entidade ou algum arquétipo, né? Então, assim, eu queria ser igual a Cleópatra, né? Dominar homens e ser rica. Aí você fica invocando esse arquétipo para dentro de si. Eu queria ser mais balanceado, mentalmente balanceado. Aí você fica invocando The Balancer ou o monge, né? Então, assim, tá cheio de arquétipo lá no site, né, de servos astrais. Então, passa a invocar a característica que você gostaria, né? E, como eu sempre digo, sai fora dessa onda de evocação, né, de pedição. Sai fora dessa onda de magia de pedinte e passa a invocar, né? Então, assim, vai lá no site, né, tem lá serve com uma característica massa que você gostaria de ter e fica invocando, fica invocando, fica invocando, fica invocando, até você adquirir aquela característica. E isso pode demorar, gente. Pode demorar. A maior parte das mudanças que eu fiz na minha personalidade, cara, foi ao longo de meses, anos, ou até anos. É porque o nosso cérebro, ele é muito viciável, né? E principalmente viciável em coisas que são identitárias, né? Então, a gente tem muito vício na nossa própria identidade ou naquilo que a gente acha que a gente é. Então, assim, é muito comum, né, que o cérebro se vicie nas próprias características que a gente mantém. Então, assim, o processo de você sair fora de algumas características ou absorver outras é um processo demorado. Então, assim, se você for fazer, já começa fazendo agora de uma vez para daqui a alguns meses ou anos, né, você conseguir chegar lá. Não é algo que você deve deixar para depois também, não. Fazer o quanto antes. Porque é algo que pode demorar. Né? Perder medo, perder timidez, essas coisas, mano, nossa, demora. Mas funciona. Só fazer um resumão do processo aqui, né, para a gente entrar mais profundamente na parte de invocação e de banimento também. Primeira fase, observe o seu passado. Vai lá revisitar o seu passado, né, e entender o porquê você se tornou a pessoa que você é. E isso sem o julgamento. Né? O julgamento, ele nubla a nossa compreensão. Então, é ir lá observar mesmo. Você é um observador neutro de si mesmo e das pessoas, né, ao seu redor que foram te condicionando as coisas. Quer ver a coisa mais fácil em que a gente é condicionado quando a gente é pequeno? A alguma religião. Isso aí é, assim, muito normal, muito natural. A gente geralmente vai ser condicionado à mesma religião dos nossos pais. A gente vai ser condicionado a torcer para o mesmo time de futebol dos nossos pais ou de alguém próximo, ou até ideologicamente, politicamente, a gente vai sendo só condicionado mesmo. Né? Coisa que nunca esteve no nosso controle. Não teve nada de opcional nesses condicionamentos. E a partir daí, a nossa personalidade vai se formando, a gente entra ali e começa a interagir também com personagens, né, de animes, etc e tal, começa a captar, né, esses personagens também, adquirir algumas características ali, né, e na adolescência a gente vai acabar entrando em algum tipo de grupo, e grupos adolescentes são todos identitários, né, tipo assim, todos têm um rótulo, né, e a gente acaba pegando, né, e mantendo esse rótulo, e depois, vida adulta, e aí você vai virar só um trabalhador mesmo, igual todo mundo, e pronto. Então, a primeira fase é compreensão do seu passado e de como todas as pessoas que participaram ali da sua vida, né, todas elas te deram um pedacinho delas, né, te condicionaram a alguma coisa, né, seja com características ou seja com crenças. Mas o importante é ir lá e entender por que você é do jeito que você é. Porque você foi condicionado, né, ao longo da sua vida a ser assim.
Para facilitar, gente, essa parte do autoconhecimento, além de vocês continuarem estudando magia, ocultismo e meditando, etc e tal, escreva. Né? Isso daí é uma parte importante. Inclusive, existe uma técnica da psicanálise que é sobre isso mesmo, chamada biografia humana, em que você realmente vai escrever uma autobiografia, né? Não nos mínimos detalhes e tudo mais, mas pegando cada um desses pontos aqui que eu estou falando, né? De onde vem, né, as suas características. Então, nesse processo de escrita, escrever sobre si, você já vai ter uma ideia muito mais completa sobre si mesmo. Então, é um processo de autoconhecimento pesado. Então, assim, sugiro fazer isso, sugiro dar esse rolê. Beleza, agora você, no agora, no momento presente, né, você sabe o que você é, você sabe quais são as características que você tem, você sabe qual tipo de controle mental e emocional, qual que é o seu nível de inteligência. Isso tudo também está dentro da parte do autoconhecimento, né? Se compreender. Né? Você pode ir lá e preencher uma ficha de RPG sobre você mesmo e, sabe, ter uma ideia geral sobre si. E, beleza, entendi o que eu sou e por que eu sou como sou. Massa. Agora, você vai criar a sua nova personalidade, né? Qual que é a ideia? A grande ideia desse rolê é o que eu gostaria de ser. E a partir daí mesmo, né, nesse processo de você buscar aquilo que você gostaria de ser, isso já é um processo de invocação do eu superior. E aí, como exercício mágico e imaginativo, uma das ferramentas que você pode utilizar é justamente essa, do seu eu superior. Você pega e começa a imaginar como seria a melhor versão de si mesmo. Imaginar mesmo, no dia a dia, tá fazendo nada na vida, mano, vai imaginar como seria a sua melhor versão. Escreva sobre isso, desenha, utilize qualquer tipo de ferramenta possível, né, para que você consiga obter a melhor imagem mental possível sobre como seria a sua melhor versão. Então, beleza, isso daí já é parte do rolê, né? Que aí isso daí já é uma invocação. Quando você fica imaginando, né, a sua melhor versão, isso daí já é uma invocação do seu eu superior. E, ao contrário do que muita gente mistifica, gente, não é buscar pelo seu eu superior, não é conhecê-lo, não. É ir lá e construí-lo mesmo. Construí-lo conscientemente. Porque, tipo assim, existe todas zilhares de possibilidades de eu superior que, se você não tomar o controle, né, um deles vai despontar. Né? A questão aqui é pegar o controle para si. Né? Ir lá e trazer, ó, eu gostaria de ser, assim, esse tipo de pessoa. Eu gostaria de ser, né, essa seria a minha melhor versão. E aí você fica imaginando. E, claro, essa própria imaginação já é a invocação, né, desse seu eu superior, desse seu novo você. Né? Claro que vocês sabem que a base, né, como formar a minha nova personalidade. Cara, sem crença limitante, sem medo, né, mais inteligente, mais compreensão. Então, assim, a gente sabe quais são as características legais, né, que a gente busca. Então, assim, você vai adquirindo, jogando esse tanto de característica massa ali até formar uma versão que você fala assim, não, mano, esse cara aí, ó, esse cara bonitão aqui, isso que eu quero me tornar, mano, é bem legal, bem legal. E você acaba se tornando. Isso é magia na prática. A ideia é você ir lá e se tornar uma pessoa super massa. Nossa, imagina o tanto que eu percorri para chegar aqui.
nessa personalidade maravilhosa que eu tenho, mano. Foi muito rolê. Ah, tem a parte do banimento também. Então, Googlino, outra parte, né, que eu não passei é banimento das características negativas. Né, eu dei um rolezinho assim de banir o meu medo, por exemplo. Banir o meu medo. Foi algo que bem demorado, né, e que eu tive que ir lá e botar a mão na massa mesmo e lutar contra todos os meus medos, me jogar em tudo aquilo que eu tinha medo e boa. Geralmente, todas as nossas características negativas estão baseadas no medo. É claro que você pode separar elas, né, e trabalhar diretamente com elas. Por exemplo, eu sou uma pessoa ciumenta. Ciúme é o quê? Medo também. No fundo é medo de todo jeito. Então, assim, como fazer para você sair fora de características negativas assim? Você pode banir sempre que ela aparecer. Banir como? Faz um ritual qualquer de banimento, ou faz um ritual de banimento da dor, né? Tipo aquele que o Paulo Coelho ensina, que é o de forçar a unha no dedo até doer, né? Quando acontece aquela coisa emocional, aí você vai e foca naquela dor auto-infligida até que passa. E aí, quanto mais você fizer isso, né, quanto mais você focar nesse negócio de banir, né, em algum momento o banimento vai acontecer. Ou você pode realmente ir lá e utilizar um sigilo mágico de banimento. Exemplo, o medo está banido da minha vida. Pronto. Transforma num intento, transforma num sigilo, joga e pronto. Então, assim, os banimentos de características negativas, cara, são essenciais. Ou você pode transmutar. Por exemplo, eu transmutei minha timidez em carisma. Poderia ir para para os rolês lá e ficar curtindo sozinho ou conversar com outras pessoas, mas eu preferi, né, absorver o máximo possível das características positivas. Então, eu realmente ia e me obrigava a conversar com o maior número possível de pessoas, conhecer o maior número possível de pessoas, sabe, interagir mesmo. Então, assim, esse banimento, de um lado, ele pode ser, né, uma transmutação também. Que é você pega essa característica ali negativa, né, e transmutar ela diretamente no oposto. Né? Então, assim, eu transformei ao trabalhar contra a minha timidez, eu comecei a invocar o carisma, a simpatia. Então, assim, o trabalho era banir a timidez de um lado, mas adquirir, né, a característica contrária também. Então, assim, como fazer? No caso do ciúme, por exemplo. Eu sou muito ciumento. Além de ficar banindo o ciúme, trabalhar com o desapego. Então, vai estudar budismo, taoísmo, ler os textos zen e tudo mais, que vão te ajudando a banir, né, o apego, né, e você entrando numa onda mais de desapego. Então, assim, tudo pode ser ou banido, né, ou transmutado, né, ou invocado, e por aí vai. Entenderam o rolê? Só que isso, mano, magia não é mágica, gente. Isso daí é coisa que você vai começar a fazer agora e, né, vai demorar aí um tempo até realmente você conseguir chegar lá. É normal. Normal, 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 normal. E é facílimo desistir. Facílimo desistir. A maior parte da galera desiste. Normal também. O negócio é ter a persistência, né, de continuar até conseguir. E compensa demais. A parte mais legal desse rolê é que compensa demais, demais. Manoplas da Cabala, cara, eu li Cabala Mística, Kabbalion e uns outros lá do Franz Bardon. Eu acho que esses todos tem na biblioteca do site, depois dá uma olhada lá. Mas vai pro lado do Franz Bardon, que ele é bem didático. Mas tipo assim, mano, tem gente também que fica viajando nessa ideia, eu tenho que estudar Cabala, eu tenho que estudar Cabala. Não, mano. Você tem que estudar a si mesmo. Cabala é um mapa da sua própria mente. Você pode estudar, né, obter esse autoconhecimento através da Cabala ou através da psicologia.
Eu estudei muito ocultismo, mas eu obtive muito mais autoconhecimento com psicologia do que com ocultismo. Quando eu realmente fui lá estudar psicologia, que era entrar na psicanálise comportamental, principalmente, psicologia evolucionista e por aí vai, né, a parte mais biológica do rolê, mano, muito mais autoconhecimento do que com o conhecimento simbólico que existe no ocultismo. Então, assim, hoje para mim é muito fácil ir lá e, sei lá, explicar a cabala de uma forma didática. Mas no livro, quando você vai ler um livro de cabala, você vai ver que não é fácil de entender, não. Então, assim, quer ter autoconhecimento de forma mais tranquila, vai estudar psicologia comportamental. Ou vai assistir as minhas lives. Olha aí, gente, ó, esse lance de criação de personagem, você pode usar Super Pop Magic para isso, de criar um personagem mesmo, de você. Olha um exemplo claro do que eu fiz com o Cautizador. Né? Eu estava no começo da ideia, né, de me expor como magista, como ocultista. Então, eu criei uma versão mago de mim, que é o Cautizador, uma versão mago do caos. Então, é um servo astral mesmo, mas que serviu como magia para mim. Né? Que é aquele personagem ali que eu queria me tornar, né, dentro aqui da cena ocultista. Entende? Então, você super pode criar um servo astral mesmo, de si mesmo, com todas as características e habilidades que você gostaria, né, de ir absorvendo. Super magia, mano. Diferença da personalidade usando a magia e psicologia? Nossa, muita diferença. Gente, eu mudei tanto de personalidade ao longo da minha vida, cara, que pessoas que me conheceram em diversas épocas, assim, se elas conversarem entre si sobre mim, elas vão pensar que é outra pessoa, que elas não estão falando sobre a mesma pessoa. Cada época da minha vida, cara, eu só fui mudando, e ainda continuo em mudança, eu não paro mesmo. Então, assim, a minha versão de hoje é extremamente diferente da minha versão de 5 anos atrás. Muito diferente mesmo, a ponto de ser irreconhecível. E observe como que isso é possível através do desapego também. Né? Tem gente que se apega tanto à sua própria personalidade, né, ao seu próprio jeito, etc e tal, que não consegue, né, conceber essa ideia de que em algum momento as pessoas vão deixar de te reconhecer. Né? Então fica pegado ali aquela personalidade, porque, nossa, as pessoas vão falar que eu mudei. Que ótimo, mano, o negócio é isso mesmo, é mudar. Então, assim, eu fico assim muito tempo mudando. E por aí vai, cara, sem parar. E é totalmente diferente. Se bobear, até o de 2 anos atrás, cara, já é outra coisa. Diferentaço. Se eu pegar as lives às vezes eu assisto, tô fazendo a edição das minhas lives, cara, dá pra ver a mudança. De coisa assim, de 1 ano atrás, eu assisti minha live e falei, nossa, mano, eu tava na personalidade assim nessa época. Que diferente. Então, assim, quem tá acompanhando aí há algum tempo também já percebeu as várias mudanças de personalidade que eu já tive, né, enquanto eu faço live. Goticismo e metal até hoje. Entra uma parte importante aí nesse caso. É muito comum que quando a gente pega essa coisa aí, ó, igual o exemplo do Marcos, né, eu sou gótico até hoje. Tipo assim, é extremamente comum que a gente fique apegado, né, às coisinhas da nossa adolescência. Porque praticamente a última experiência mesmo de formação de personalidade acontece na adolescência. E é comum que a gente se apegue àquela personalidade, né, que a gente adquiriu na adolescência e mantenha ela na vida adulta. Tudo bem que às vezes a gente fala assim, mas é só fase. Aí você vira e fala, não é fase não, eu sou assim. Olha o nível de apego do rolê, né, mano? Então, esse tipo de coisa, né, o que eu estou sugerindo joga tudo fora. Né, joga tudo fora, porque quando você
né? Você pode fazer um tanto de mudanças na sua vida, mas essas coisinhas ali, né, da sua personalidade adolescente, ela acaba se tornando um tipo de obsessor, né? Um obsessor de nostalgia mesmo, né? De você tentar buscar ali, né, no seu passado aquilo que você gostava naquela época e você era feliz e não sabia, né? Aí fica essa fritação nostálgica e é comum que ela acabe se tornando um obsessor e atrase um punhado de paranauê da sua vida que você não consegue perceber. Aí você fala assim, só que eu curto metal quer dizer que tem problema? O problema é o apego. O problema é quando você pega aquilo dali e coloca dentro, né, da sua identidade, né, da sua personalidade e não quer tirar. Né? E, obviamente, isso acaba se tornando um limitador. Né? E como a gente está aqui para ser livre, né, para nos libertar de tudo, então o ideal é que a gente desapegue de todas essas coisinhas mesmo. Aí você fala assim, nossa, mas se eu desapegar disso, eu não sei mais quem eu sou. Bom, então, realmente, aí você pode tirar uma conclusão muito simples, que é, então você não tem personalidade, porque se tira uma característica sua e depois dela tirada não sobra nada, você não consegue se reconhecer, então aí tá faltando personalidade no seu rolê. Então, ó, façam isso pelo menos de exercício mental. Né? Você pegar uma dessas características aí que você adquiriu na adolescência e se imaginar sem ela. Aí você pensa assim, o que sobra de mim se eu não for um gótico metaleiro? O que sobra de mim? Né? Isso é um exercício mental, assim, fantástico, porque se você chegar na grande conclusão de que não sobra nada, mano, aí fodeu. Então, vai fazendo esse exercício mental aí de realmente tirar características sua que você tá pegado, né, para ver o que sobra. Mas eu sou conhecido por ser torcedor do time lá específico. Se eu deixar de torcer para esse time, o que sobra? Né? Tipo assim, aí que você vai começar a entender, né, como que a sua personalidade está formada, né, e o que tem ali de característica que é sua e aquilo que não é, que praticamente nada é. Saturno já tá com peso, mano. Nunca é tarde para mudar, mano. Não se preocupe com isso. Basta querer. Vocês lá na infância, quando eu era adolescente, tive um rolê numa escola que estudei, nem sei como, mas do nada eu virei extrovertido, uma doideira. Mas depois preferi voltar. Sim. Cara, a nossa mudança de personalidade que acontece na adolescência é fantástica. Eu, por exemplo, eu estudava numa escola, assim, eu era bem comunzinho lá, normal, nem muito nerd, nem nada, bem normalzinho. Aí eu fui para uma escola de periferia, mano. Cara, entrei no grupo da galera do mal, velho. Aí eu virei mó bagunceiro. Aí depois fui para outra escola, aí virei nerd, mano. Tipo assim, a nossa experiência de grupo que acontece ali na adolescência, ela define muito a personalidade que a gente vai ter. Porque não é escolha, mano. Não é escolha mesmo, não. Tudo que a gente é, né, hoje, não teve nenhuma escolha. Nenhuma. A gente só foi elevado, foi entrando, foi adquirindo as características e boa. Né? O rolê que a gente está fazendo aqui vamos começar a escolher. Né? Finalmente escolher. Aí, signos planetários te limitando, seja mestre de si mesmo, somos que damos a direção, sim. Essa parte do signo, por exemplo, é muito forte, né, na nossa sociedade. E eu acho, assim, engraçadíssimo que as pessoas se apegam muito, né, ao signo. Isso também é condicionado. Né? Você vai lá, alguém fala que você é signo X e que signo X é assim. Aí você se apega àquilo e usa, né, o seu viés de confirmação de um lado, né, de aceitar ali as características suas, e também passa a invocar mais. Principalmente quem pega ali, realmente vai estudar astrologia, né, mano?
aí sai invocando todas as características do seu signo e boa. E é claro, isso é um fator limitador, né? Porque senão você vai ficar ali só ali naquele limite de um signo planetário, mano. Tipo, se você precisa disso, né? Vai aí de você, mas o ideal é se libertar disso também. Tem uma experiência de astrologia que é engraçadíssimo, cara. Quem não assistiu a live Astrologia do Caos, assistam. Eu dou uma boa desmistificada nesse rolê. Mas então, vai lá, conhece e qualquer coisa faz o ritual de troca de signo e boa. Ou então o ritual de banimento de determinadas características. Bacana esse lance da ficha de RPG para se recriar. Jogou muito na adolescência, Valdir. Mano, isso foi assim. E eu nem conhecia a magia do caos na época, foi muito intuitivo eu fazer esse rolê assim. Eu já estudava ocultismo, e eu aprendi demais ocultismo justamente com um RPG chamado Mago Ascensão. Então, assim, usei a ficha de RPG do Mago Ascensão para me tornar, fazer meu personagem mago. Bom dia, Mari. Mudei muito, até gostaria de me resgatar. É complicado quando a gente se perde da gente mesmo. Meditar com o tarô invoca e molda a personalidade? Sim. Claro que considerando que você está jogando tarô para autoconhecimento, que é diferente da divinação para, sei lá, saber meu futuro. Quando você está jogando tarô para autoconhecimento, você acaba ali entrando mesmo nesse portal de alteração da própria personalidade. Claro que tem que tomar cuidado também, né? Porque você acaba invocando tanto de coisa. Então, assim, foco em invocações boas. Bom dia, Júnior. Já fiz procedimento com a árvore da vida, cabala, meditar sobre características e etc, e etc, e etc. Sim! O estudo da cabala, gente, como eu sempre digo, para simplificar o Paranauê, cabala é um mapa, da sua própria mente, e das suas possibilidades, e aí você vai anda por aquele mapa, para se autoconhecer e também para se autodesenvolver. Um truque que eu até passei aqui algumas vezes, que muitas vezes o caminho da cabala, assim, é demorado a gente compreender, é demorado a gente saber o que a gente tem que fazer, etc e tal. Então, você pode, sim, meditar com a bolinha lá, com a Sefiró. Digo, igual você faz com o servo astral mesmo. Coloca lá e medita, medita com aquele símbolo cabalístico ali, com essa ideia de invocar aquelas características. Então, assim, super ferramenta também. Construção é bem visão cabalista, isso mesmo. Então é isso, povo lindo do meu coração. Já deu aí 1 horinha de live. Espero que vocês tenham entendido direitinho, Conhece a ti mesmo e molde a sua personalidade. Passa novamente aqui algumas coisas bem básicas. Escrita. Escrevam, gente. Escrevam, escrevam, escrevam. Escrevam sobre si mesmo. Não é só apenas o seu grimório mágico, não. Escreva sobre si. Sobre o seu passado, o seu dia a dia. Escreva. Isso dá muito poder mágico, muito poder pessoal mesmo. Porque você, cada vez que você está escrevendo ali e observando coisas negativas sobre você, etc. e tal, você já vai naturalmente querer ir para um lado mais positivo. Então, no lance de moldar a personalidade, gente, escrevam. Seu melhor amigo vai ser o seu diário mesmo. Melhor ferramenta é o seu diário. E feito isso, você entende seus loopings e aí começa a sair deles, entende suas características e bora banir as negativas e invocar as positivas. Então é isso, povo lindo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado do rolê. Não se apeguem, mano. Não se apeguem a nada sobre si. Não se apeguem a nada sobre si. Porque todo esse apego a qualquer tipo de coisa desses níveis são limitadores. E a gente quer o quê? A gente quer ser ilimitado. Então, assim, banir as nossas limitações todas. Então, não se apeguem, muda mesmo.
molde aí o seu eu superior, né? Sua nova personalidade e boa. Então é isso, povo lindo. Estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos e abençoados. Até a próxima.